Uma ótima sexta-feira para todo mundo, um ótimo começo de fim de semana. Já vamos falar aqui a respeito da guerra na Ucrânia, segundo informações que foram divulgadas pela própria mídia russa, na verdade a mídia independente, que é um pouco mais livre, entre aspas, na Rússia, né? Os canais no Telegram, enfim, os blogueiros russos, pessoal que consegue fugir um pouco mais das rédeas e da peneira do Kremlin, da peneira do Vladimir Putin, e acabam divulgando alguns dados que, na maioria das vezes, o Putin não queria que fossem divulgados. A exemplo aqui da eficácia dos Atacams e dos Storm Shadow caindo no território russo. Todo mundo se recorda de que o Biden liberou os ucranianos para atingirem o território russo com os Atacams, né, os mísseis de médio alcance americanos. E depois eles acabaram também usando os Storm Shadow britânicos, né, que aí não foi abertamente dado o aval, né, não foi liberado abertamente pelo Reino Unido que os ucranianos usassem os Storm Shadow contra o território russo, mas eles também não deram nenhuma chamada, nenhuma bronca, então tudo nos leva a crer que foi tudo combinado, né? Só que o Reino Unido pediu para os ucranianos terem descrição, é isso que nós entendemos, né? Parece que foi combinado, já que não houve uma repressão e até os ucranianos repetiram o feito e usaram o Storm Shadow mais de uma vez contra o território russo. Acontece que muita gente reclama de que isso só pode escalar a situação e não está tendo resultados. Lembrando, segundo a mídia independente na Rússia, não é verdade. Segundo canais independentes na Rússia, que não são necessariamente pró-ucranianos, até canais que são pró-Kremlin, que gostam, que defendem as ideias do Putin, ou que, enfim, tentam, né, fingem que defendem por medo de uma repressão do Putin, acabaram anunciando que o Putin recuou os ataques, recuou o uso das bombas guiadas, inclusive contra a Ucrânia, muito por conta dos ataques no território russo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, não te custa nada, porém ajuda e ajuda muito a continuação do nosso trabalho, tá? Então, feito aí o nosso trato, feito o nosso combinado, acontece que os ataques com os Atacams, principalmente americanos, vindos do exército ucraniano, atingiram bases, sempre alvos militares, depósitos de munição, de equipamento, de armamento, e não somente em Kursk, que foi ali a princípio, né, a orientação do Biden. Eles atingiram outras regiões, inclusive no dia de ontem eles atingiram mais uma região na Rússia com os Atacams, Rostov, e atingiram também Briansk na Rússia, obviamente Kursk, que é onde os russos lutam para expulsar os ucranianos e não conseguem desde agosto, inclusive agora com a ajuda dos soldados da Coreia do Norte. 11 mil soldados estão lá e nada, o Putin não consegue expulsar, pelo menos não da maneira com que ele gostaria, os ucranianos de Kursk. Acontece que isso acabou diminuindo consideravelmente a maneira com que os russos usavam. Os números caíram significativamente. O número de ataque com bombas guiadas na Ucrânia. De acordo com alguns relatórios, a Rússia lançou 138 bombas guiadas no dia 20 de novembro. E essa foi a última vez que as forças aéreas da Rússia atingiu a Ucrânia com mais de 100 bombas ali em um único dia. Depois eles reduziram muito. Depois disso, as aeronaves russas lançaram menos bombas guiadas na Ucrânia. Nos primeiros 12 dias de dezembro, por exemplo, até o dia de ontem, né, estamos no dia 13, o número de bombas ultrapassou 50 em apenas 5 dias, de acordo com o Estado-Maior. O número médio de bombas por dia agora é de 40 ou até menos. E isso tem a ver com os recentes ataques dos ucranianos no território russo. Então está sim sendo muito eficaz, está tendo uma eficiência esses ataques com os Atacams, com os Storm Shadow contra o território russo, embora o Putin
negue, né? E o grande lance aqui da bomba guiada é que ela é uma bomba de alta precisão, embora seja antiga, seja com tecnologia da era da União Soviética, são bombas extremamente baratas, são de muito baixo custo, e têm um alcance relativamente longo. As bombas guiadas da Rússia podem atingir alvos na Ucrânia de uma distância de até 100 quilômetros de onde elas são lançadas perdão, até o alvo final. Então, são bombas poderosíssimas, né? Tem uma alta precisão. Eles usam uma tecnologia que controla a bomba por satélite. Só falta chegar ali no alvo, bater na porta, enfim, e detonar, né? Tamanha precisão das bombas guiadas da Rússia, mas que o Putin optou por recuar. Os ucranianos optaram por dar uma segurada aí. E segundo os ucranianos, isso se dá por conta do ataque, da resposta dos ucranianos com os Atacams, com os Storm Shadows, e isso já era o Zelensky pedia há muito tempo, né, para que os principais aliados da Ucrânia desatassem, desamarrassem as mãos dos soldados ucranianos e permitissem que eles atingissem aonde eles bem entendessem o território russo, né? Dito e feito, e parece que o resultado veio de uma maneira muito positiva para os ucranianos, né? Tá, eu fico por aqui, obrigado pela confiança de quem ficou até o final. Daqui a pouquinho eu estou de volta, tá? Com mais informações em relação à guerra na Ucrânia. Por favor, então, confirme o like, a inscrição nesse canal para você ficar por dentro das últimas atualizações a respeito do conflito entre Ucrânia e Rússia. Obrigado mais uma vez, tamo junto, valeu!